Hoje é Star Wars Day, então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz este diorama aqui. Eu comecei fazendo os papercrafts das naves, né, no caso do X-Wing e do A-Wing, mas a proporção não ficou boa. Eu vou fazer dentro de um cubo e esse cubo ele é 9x9. Acabou que o X-Wing ficou muito grande e o A-Wing muito pequeno. Eu tinha a filmagem aqui fazendo os papercrafts, mas acabou que corrompeu e eu perdi. Mas tudo bem, porque vai dar pra ver. Aí eu refiz a proporção, né? Dá pra ver aí que tem alguns menores, no caso o X-Wing e o A-Wing na proporção certa, para colocar dentro do cubo. Outra coisa que eu fiz quando eu estava editando o arquivo para impressão, né, do Papercraft, foi mudar a cor do A-Wing. Eu fiz baseado no Blue Wing no Blue Squadron da Nova República. Ele é azulzinho, né, tem um triângulo branco na frente. Não dá para ver muito aqui, mas quando você olha mais com detalhe, mais para frente eu vou mostrar, é bem legal. É um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Aí depois eu fiz um outro, né, em vermelho mesmo, padrão, o que a gente já conhece do A-Wing. Depois de fazer a parte de papercraft, o trabalho de dobradura, os recortes, tudo certo, eu peguei o fundo e a parte do que seria o chão do diorama para poder tirar uma imagem mais ou menos ali em termos de proporção, para ter uma noção, para ficar tudo certo. Eu vi que a proporção estava boa e ia caber todas as naves sem problema. E foi nessa hora que eu notei que ficou uma nave a mais. Eu ia colocar 2 X-Wings e 2 A-Wings no hangar, mas ficou errado o tamanho. Tava grande demais para colocar os 2 X-Wings e os 2 A-Wings. Ia ficar muito lotado, vamos dizer assim. O hangar, o diorama ia ficar meio bagunçado demais. Aí eu deixei esse A-Wing secundário de fora. Aí aqui eu peguei algumas peças eletrônicas que eu tenho, coisa que eu deixo guardado aqui para diorama mesmo, e eu pintei para ficar parecendo peças de tecnologia, umas caixas, sabe, coisas que você normalmente vê numa cena que tem um hangar no Star Wars, sempre tem um monte de caixa, acho que de combustível, munição, pequenos computadores. Então eu fiz alguma coisinha ali só para dar um pouquinho mais de vida assim ao hangar, né? E eu fiz com esses componentes eletrônicos. Na minha cabeça, todo diorama conta uma história. Então eu deixo vocês com o nosso narrador. A luz do sol filtrava-se suavemente através das aberturas do grande hangar da Aliança Rebelde, onde naves desativadas e pedaços de metal retorcidos estavam guardados como testemunhos de uma guerra que já parecia ter ficado para trás. O local que antes fervilhava com a movimentação constante de pilotos e soldados, estava agora imerso em um silêncio quase tangível. A paz havia chegado à galáxia, mas com ela vinha uma sensação estranha de vazio.
Liam Queiroz, ex-sargento da Aliança Rebelde, caminhava lentamente pelo piso de metal do hangar. Seu passo era hesitante, quase como se com medo que o lugar fosse desmoronar sob seu peso. O uniforme rebelde, agora gasto e sujo, estava parcialmente amassado e cheio de remendos, mas ele ainda carregava aquele distintivo, um símbolo da sua identidade de soldado, agora algo que ele começava a duvidar se conseguiria carregar por muito mais tempo. O hangar estava quase irreconhecível sem o caos das missões. Não havia mais urgência no ar, nenhum grito de ordens ou motor de naves prontas para decolar. Era tudo muito calmo. Ele havia sido parte disso, parte da resistência que finalmente havia conseguido derrubar o Império. E ainda assim, tudo parecia vazio agora. Ele se questionava se aquela guerra não era tudo o que ele sabia fazer. O que faria agora? Quem ele seria sem o uniforme, sem a causa, sem a luta? Quando a guerra começou, ele tinha apenas uma ideia vaga do que estava lutando para alcançar. Ele sabia da opressão do Império, sabia das injustiças, mas a verdadeira razão de sua luta nunca foi completamente clara para ele. A verdade é que em algum momento, a guerra se tornou sua razão de viver. Os combates, as missões, as vitórias e perdas, eles eram a única coisa que dava significado à sua existência. Agora tudo isso parecia distante e quase irrelevante. O Império já era. A galáxia se transformava lentamente em algo novo, e Liam não sabia quem ele era mais. Liam deu um último olhar ao hangar, com a sensação de que estava se despedindo não apenas daquele lugar, mas de uma parte importante de si mesmo. Ele poderia seguir em frente como qualquer outro civil? Trabalhar? Viver? Constituir família? Ele deu um suspiro profundo, um suspiro cheio de incertezas, mas também com uma pequena chama de esperança. Talvez ele ainda tivesse um propósito. Não como um soldado, mas como alguém que poderia ajudar a reconstruir o que foi perdido, não em campos de batalha, mas no cotidiano de uma galáxia finalmente em paz. Tá aí, um diorama feito com uns trem miúdo, muita paciência e dedo colado. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e eu fui.